Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. E se você puder, abra comigo nesse texto, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco agora. Precisamos ouvir a Tua voz. Que a Tua doce voz, que a voz que vem acalentar o nosso coração, mas também que vem nos exortar, vem nos colocar de pé e nos impulsionar para frente. Que essa doce voz esteja, Senhor, sobre nós agora, em nome de Jesus, e que ao ouvirmos a Tua voz, possamos colocar em prática daquilo que o Senhor tem nos falado. Nós Te adoramos e Te bendizemos agora em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esses últimos 4 versículos de Romanos 11 são o fechamento da mais importante obra teológica de toda a história da humanidade. Nesses 11 capítulos de Romanos, os 11 capítulos para trás, nós vemos a terrível condição do pecado em nossos corações e no coração da humanidade, do capítulo 1 até o capítulo 3. Depois nós vemos o grande trabalho de Cristo na cruz para promover uma justa justificação para nós e também um sacrifício tal capaz de nos colocar diante de Deus, somente pela fé, independente das obras da lei. Romanos capítulo 5 até Romanos capítulo 3 até o Romanos capítulo 5. Nós vemos também a obra poderosa, santificadora do Espírito Santo para vencer o pecado e nos tornar seguros no amor de Cristo, do capítulo 6 até o capítulo 8. Nós vemos também a grande defesa da soberana graça de Deus e a promessa da manutenção da sua fidelidade, de Romanos capítulo 9 até Romanos capítulo 11, e finalmente culmina aqui com essas palavras de Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Porque Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11, 32. E em resposta a essa revelação dos caminhos e do juízo de Deus, Paulo, ele entra aqui com uma admiração explícita de louvor a Deus. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este é o lugar onde Deus quer que estejamos ouvindo Romanos 1:11. Maravilhados com a sua misericórdia e cultuando a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a maravilhosa resposta que nos tornará capazes a viver a prática moral que nos foi dita a partir do capítulo 12 de Romanos e vai até o capítulo 15. Moralidade na vida cristã não é simplesmente a força de vontade para ver as coisas certas, porque Deus tem autoridade para comandá-las. A moralidade cristã é o transbordamento da admiração ao soberano, ao misericordioso Deus. A vida cristã é fruto de uma mente, de um coração transformados para verem e provarem a suprema suficiência e soberania e misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. E isso fica claro quando a gente chega no capítulo 12. Então, se você está anotando, o tema dessa noite é esse: todas as coisas
são de Deus, por meio de Deus e para Deus. A glória é toda dele. Vamos dizer juntos? Todas as coisas são de Deus, por meio de Deus e para Deus. A glória é toda dele. Amém? Nós vimos a última vez que as riquezas e a soberania e o conhecimento de Deus são insondavelmente profundos. Se você ver versículo 33, você vai ver isso. Não importa o quanto você se aprofunde nas riquezas de Deus, ou na sabedoria de Deus, ou no conhecimento de Deus, você nunca vai alcançar Deus. Não há explicação para coisa alguma a parte de Deus. E não há nada abaixo de Deus, e não há nada acima de Deus, e não há nada decisivamente diante de Deus entre sua profundeza e sua altura. E é por isso que Paulo diz no versículo 36, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E essa verdade nos leva ao versículo 35, que diz, quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? A resposta é ninguém. Em outras palavras, você não pode dar nada a Deus que já não seja dele. Se pudesse, ele seria devedor a você, mas não pode. Portanto, ele não te deve nada e nunca vai dever. Todas as coisas são dele e por meio dele. Isso também nos leva a ver o que Paulo diz no versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? A resposta é ninguém. Em outras palavras, você não pode dar nada a Deus que ele já não possua, você também não pode lhe dar nenhum conselho que ele já não saiba. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. Isso nos leva a ver o versículo 33, a segunda parte. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Em outras palavras, as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus são tão profundos que não podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podemos lhe dizer nada que ele já não saiba. Assim, não é de se admirar que muitas vezes nós ficamos confusos, nós ficamos desorientados, nós ficamos perplexos, nós ficamos maravilhados com os caminhos e os juízos de Deus. Porque a gente não entende. O projeto final e efeito de tudo isso está no versículo 36, porque pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória. As nossas vidas devem ser vividas voluntariamente para a glória de Deus. Ou então nós serviremos para a sua glória involuntariamente na nossa condenação. Nós fomos criados e chamados para tornar a beleza e a grandeza de Deus conhecidas no mundo lá fora. E a razão de existirmos é para valorizar a Deus e levar a todas as nações confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então, baseados no que vimos, nas riquezas e sabedorias do conhecimento de Deus, que são insondavelmente profundas, portanto, todas as coisas são dele e por meio dele. E assim, ninguém pode dar algo a Deus de modo a torná-lo devedor. E 3, ninguém pode dar um conselho a Deus sobre como ele deve fazer as coisas. E é por isso que seus juízos e seus caminhos são insondáveis e inescrutáveis para a nossa mente que é finita. E de modo que finalmente, 5, devemos dar toda a glória a Deus e se contentar com uma felicidade em Deus totalmente dependente dele e de exaltação a Jesus Cristo. E nós vamos dar esses 5 passos de cada vez. O primeiro passo que eu quero dar com você é esse, olha. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos dizer juntos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Todas as riquezas e sabedoria e o conhecimento de Deus são insondavelmente profundos. O verso 33 é verdadeiro, que diz, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Eu tomo isso para dizer que a origem fundamental, ou a causa final e a última, a decisão final de toda razão é de Deus. A existência de tudo depende de Deus, em seu início e em todo o seu percurso. Dele e por meio dele. Início e percurso.
Efésios capítulo 1, versículo 11, coloca dessa forma: Deus fez todas as coisas, ou faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Romanos 9, versículo 16 diz assim: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Provérbios capítulo 16, versículo 33 vai colocar dessa forma: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Porque todas as coisas são dele e por meio dele. Significa que não há explicação para o que existe ou o que acontece que seja mais profundo ou decisivo do que Deus. É isso que entendemos quando dizemos que Deus é absolutamente soberano. Deixa eu dizer algo para você. O diabo, ele não é coeterno com Deus. Ele não é, em última análise, independente de Deus. A sua existência e tudo que vem a partir da existência de Satanás, muito do mal que há no mundo, depende da vontade de Deus em permitir que o mal exista. E permitindo-lhe que cada momento fazer o que ele faz. Deus vê o diabo chegando e permite que o diabo toque. Ele permite que aconteça. Deus vê o mal chegando e ele permite que isso aconteça. E como ele não faz nada à toa ou por capricho, há sempre um propósito para tudo que ele faz. Com que aconteça diretamente ou ele permite que aconteça indiretamente. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que até mesmo o mal e a calamidade como que está no mundo, como por exemplo, Romanos capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10, estão incluídos no versículo 36. Todas as coisas são dele e por meio dele. Mas eu não quero falar mais aqui do que a gente deve falar. Há um outro sentido que nós não devemos dizer, que todas as coisas vêm de Deus. Por exemplo, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aquilo que João diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus. O que significa isso? O desejo dos olhos, o desejo da carne, se achar que é o tal, não vem de Deus. Assim, em um sentido, todas as coisas são de Deus. Mas em outros sentidos, esses males não são de Deus. Eu quero dizer que o pecado não vem da natureza de Deus. Ou seja, não é uma expressão ou aspecto da natureza ou do caráter de Deus. Deus é santo e nele não há pecado. Deus é luz e nele não há trevas. As trevas, a iniquidade do pecado não surgem como parte ou natureza do caráter de Deus. Elas não vêm de Deus nesse sentido. O pecado pode ser uma permissão de Deus em nossa vida. Para nos ensinar, para nos orientar e nos chamar para a sua misericórdia. Eu vou usar um exemplo meio tosco aqui só para você ter uma noção. Você pode ficar com o olho roxo de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é que você pode ser atingido no olho por uma bola de neve branca. Se você nunca viu a neve ela é bem branca. E alguém pode pegar aquela neve, se juntar aqueles cristais de gelo e tacar no seu olho. E se atingir bem cheio, seu olho vai ficar roxo. No segundo caso, você pode pegar uma agulha hipodérmica e aplicar um corante de tinta preta em cima do seu olho. E ele vai ficar roxo. No segundo caso, a roxidão vai ser causada pelo corante. No primeiro caso, a roxidão do olho não veio de alguma escuridão existente na bola de neve. Deu para entender? Princípio. Tudo que eu quero é que você veja nessa ilustração que há duas maneiras diferentes de pensar sobre algo que venha de Deus. Todas as coisas vêm de Deus no sentido que Ele ordena que todas as coisas aconteçam. Mas todos os atos pecaminosos não são uma expressão da sua natureza. Ou seja, eu peco porque eu decido pecar. O resultado prático disso é que nós somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas e somos totalmente responsáveis e culpados pelo mal no nosso coração. Não há como alguém jogar a culpa do mal no coração dele para Deus. O efeito
disso é uma humildade profunda. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: E que tens tu que não tenha recebido? Ou seja, o que você tem que você não recebeu? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? O fato é que todas as coisas serem de Deus, e por meio de Deus, exclui a vanglória da nossa vida. Arranca a vanglória pela raiz. Segunda coisa. Ninguém pode dar algo a Deus fazendo dele um devedor. Vamos dizer isso juntos? Ninguém pode dar algo a Deus fazendo dele um devedor. Amém? O que explica isso? O versículo 35 diz assim: Ou quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? A resposta é ninguém. Como tudo é de Deus, e por meio de Deus, Ele é dono de todas as coisas, e nós nunca poderemos lhe dar nada que não seja seu. O que significa que nós nunca vamos poder colocá-lo como nosso devedor. Isso contraria profundamente a teologia que tem sido pregada hoje, em muitas igrejas que a gente vê. Por quê? Porque a teologia que tem se dita hoje é a seguinte: vem, dá o seu dízimo e a sua oferta, porque Deus ele tem a obrigação de te abençoar. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus não tem obrigação de lhe fazer nada. Aliás, tudo que Ele já fez por você, Ele fez lá naquela cruz do Calvário, e quando Ele disse, está consumado, terminou, meu amigo. Se você quiser, você aceita o amor dEle por você. O resto é consequência, não é a causa. Então, se nós somos abençoados financeiramente, é consequência, não é a causa. Se nós somos abençoados na família, é consequência, não é a causa. Se nós somos abençoados com os nossos filhos, ou com uma igreja amorosa, não é a consequência. É consequência, não é a causa. Nós precisamos começar a colocar as coisas nos parâmetros bíblicos. E quais são os parâmetros bíblicos? Nós é que somos devedores de Deus. Deus não nos deve absolutamente nada. Ah, Deus, eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Para o soberano? Eu determino que a bênção chegue. Quem é você para dizer para Deus que você vai determinar algo? Você, por um acaso, Deus lhe deve alguma coisa? Para que você determine que aquilo aconteça? Meu irmão, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas orações. Porque elas expressam aquilo que está dentro do teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas você também é servo. Você também é amigo. Não é só filho. Existem momentos que nós somos filhos e corremos para o braço do Pai. Existem momentos em que Ele manda e que a gente obedece. Porque Ele é Senhor e Rei e nós somos seus servos. Todas as virtudes que realizamos é por graça. Cada respiração nossa é uma dádiva de Deus. Nós não temos poder nenhum de barganha. Somos totalmente pertencentes e ocupantes do seu território. Não há absolutamente nenhuma negociação com Deus. Atos capítulo 17, versículo 25. Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. Terceiro lugar. Ninguém pode aconselhar a Deus sobre como Ele deve fazer as coisas. Vamos ler juntos? Ninguém pode aconselhar a Deus sobre como Ele deve fazer as coisas. Terceira coisa que Paulo dá, ele dá um exemplo específico de como não podemos dar a Deus qualquer coisa para o compelir ou enriquecê-lo. Ele diz o seguinte: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? A resposta é ninguém. Ninguém conheceu a mente de Deus de tal forma que possa ser seu conselheiro. O que nós sabemos sobre a mente de Deus é porque Ele nos revelou. Oswald Chambers, que é um grande teólogo, ele disse o seguinte: só se conhece a Deus porque Deus se revela.
Se Deus não tivesse se revelado na sua palavra, nessa Bíblia que você tem nas mãos, você não conheceria a Deus. Você conhece a Deus porque Ele se revelou a você. Porque Ele abriu os teus olhos. Porque assim como Paulo, as escamas que estavam nos nossos olhos foram retiradas e nós vimos a luz. Nós conhecemos porque Deus se tornou conhecido para nós. Pela sua imensa misericórdia, nós aceitamos o seu convite e nós reconhecemos que Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Foi Ele que fez todas as coisas. Ninguém conhece a mente de Deus de modo a ser seu conselheiro. Paulo nos deu 11 capítulos aqui para trás para conhecer a mente de Deus. Fomos feitos para buscar esse conhecimento. Portanto, a coisa específica que você não pode dar a Deus aqui é um conselho. Essa é a única coisa que os pecadores presumem na maioria das vezes darem a Deus. Conselho. Eles não oferecem amor, deleite, fé ou esperança. Oferecem conselho. As pessoas que não conhecem a Deus dizem abertamente a Deus: eu não gosto do jeito que você governa o mundo. Eu penso que você deveria fazer isso dessa forma. E meu irmão, minha irmã, o mundo está cheio de conselheiros de Deus. Cheio. A única coisa que Paulo diz explicitamente é que não podemos dar. É o que na maioria das vezes os pecadores mais se orgulham em oferecer. Eles dizem a Deus como eles devem governar o mundo e o avisam que se Deus não governar o mundo do jeito deles, eles não vão crer mais em Deus. É aquela história. Ou o Senhor faz da minha forma, ou eu não vou crer mais no Senhor. Quem faz isso é criança mimada. E você sabe o que acontece com criança mimada? O pai leva no banheiro e dá uma coça, para ver se aprende. Ah, Deus, eu não vou mais crer no Senhor, porque não gosto do jeito que o Senhor fez tal coisa. Ah, é? Verdade? Você não gosta? Muito bem. Vem cá um minutinho que nós vamos conversar. Vem cá. Você pode não compreender. Eu posso não compreender. Nós podemos não compreender os caminhos de Deus, mas querer dar conselho para Deus de como Ele faz determinada coisa, ou faz outra coisa. Ah, faz assim, Senhor, faz assado. Nós estamos caindo em erro. É como uma criança diabética chegasse e dissesse para o seu pediatra o seguinte: eu não quero que o Senhor me dê mais injeções. Se você me furar com essa agulha de insulina de novo, eu não volto mais. Como se isso ia ameaçar Deus. Não aconselhe, não ameace a Deus, confie nele. Tudo mais é suicídio. Quarto passo que a gente vai dar. Os seus meios e juízos são inalcançados e inescrutáveis. Vamos dizer juntos? Os seus meios e juízos são inalcançados e inescrutáveis. Inescrutáveis. Ou seja, não tem como conhecer. Tudo, já que tudo é de Deus e por meio de Deus, de forma que não podemos dar a Ele o que já não seja dele, e não podemos ser o seu conselheiro, então, não nos admiramos que fiquemos muitas vezes confusos e perplexos com seus caminhos e seus juízos. Às vezes Deus faz as coisas completamente diferente do que a gente está imaginando. Ele muda o aspecto. Ele muda as coisas. Por quê? Exatamente para que a gente não fique naquela expectativa. Olha, eu falei, Deus fez do jeito que eu falei. A melhor coisa então é a gente orar e descansar nele. Porque se a gente ficar imaginando como é que Deus vai fazer as coisas, às vezes ele age de modo diferente só para nos contrariar, para a gente não achar que a gente é bom. Assim como Davi. Davi, um belo de um dia, ele estava lá reinando no palácio, ele falou assim: quantas
pessoas eu tenho no meu exército? Aí Joabe, que era o capitão da guarda, falou, sei lá, não sei. Perguntou para outro conselheiro, não sei também. E o senhor, não sei. Falou, mas ninguém sabe quantos soldados nós temos no nosso exército? Não, não sabemos. Então vamos lá buscar, vamos conhecer. Aí chamou o exército todinho e começou a contar, um por um, sem Deus mandar. Quando terminou a contagem, Deus falou, satisfeito, Davi? Satisfeito, Senhor. Tenho gente pra caramba no exército. Ele falou, então agora você vai escolher 3 coisas. Ou você vai viver 3 anos de fome nessa terra, ou você vai viver 3 meses na mão dos teus inimigos, ou você vai viver 3 dias debaixo da minha ira e do meu furor. Sabe o que Moisés falou? Sabe o que Davi falou? Falou, Senhor, 3 anos de fome é muito. 3 meses na mão do inimigo é fogo na roupa. Eu prefiro 3 dias debaixo da tua ira e do teu furor, porque o Senhor é misericordioso. Ele escolheu o que era mais rápido. Esperto ele, né? Quando Davi, na sacada do palácio, ele viu um anjo só do Senhor, desembanhando a espada e vindo sobre Jerusalém, para destruir Jerusalém, ele caiu de joelhos e falou assim, Senhor, misericórdia, eu me arrependo do mal que eu fiz. Qual mal ele fez? Ele quis confiar no quê? Na sua própria força. Todas as vezes que Deus mandou Israel para uma batalha, Deus mandou Israel para uma guerra, o que ele fazia? Confie em mim, porque eu vou dar a vitória. Davi, ele quis confiar na sua própria força. Eu não preciso orar, eu não preciso buscar a Deus, eu vou sozinho, porque o meu exército é grande demais. Se tem 10 mil lá, eu tenho 33, eu vou vencer com facilidade. E Deus falou, não é assim comigo. Comigo é diferente. Se você quiser vitória, você tem que ir do meu jeito, no meu caminho e nos meus passos. É desse jeito que nós devemos andar com o Senhor. No seu jeito, nos seus caminhos e nos seus passos. Sabe por quê? Porque os seus meios e os seus juízos são inalcançáveis e inescrutáveis. Muitas coisas que Deus faz, a gente pode não entender agora, mas a gente vai entender lá na frente. Os mistérios de Deus são revelados nas Escrituras. Significa que Deus não é totalmente ininteligível, ou seja, eu posso conhecê-lo. E o Espírito Santo que nos é dado, ele nos é dado para iluminar o nosso conhecimento. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, diz assim, agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Deus vai revelar suas coisas para a gente, à medida que nós estivermos caminhando com Ele, andando com Ele, e entendendo que os meios são dele e os juízos são dele. É Ele que determina todas as coisas. E assim nós damos o último passo em direção à glória de Deus. A Deus seja a glória para sempre. Vamos repetir? A Deus seja a glória para sempre. Amém. É a conclusão de toda a questão, conclusão desse parágrafo, e conclusão de todos os 11 capítulos de Romanos. Não apenas todas as coisas são de Deus e por meio de Deus, mas como diz o versículo 36, glória, pois, a Ele eternamente. Você ama o pensamento que você existe para fazer Deus parecer glorioso? Você ama o pensamento de que toda a criação existe para mostrar a glória de Deus? Você ama a verdade de que toda a história foi designada por Deus para um dia ser uma tela perfeita, em que Ele vai exibir da melhor forma possível a grandeza e a beleza de Jesus? Você ama o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para cumprir a justiça de Deus e reparar o dano que nós causamos à reputação da glória de Deus? Você ama a verdade de que você pessoalmente existe para fazer Deus se parecer como Ele realmente é, glorioso? Você ama o fato de que sua salvação, de Deus ter tirado você das trevas e trazido você para a luz, é para expor a glória da graça de Deus? Você ama ver e exibir a glória de Deus do universo? Foi para isso que Deus criou o universo.
Foi para isso que Deus decretou a história. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho. E é para isso que você existe. Para ver, saborear e exibir a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a pergunta final de Romanos 11, é: você abraça esse chamado como sendo o seu tesouro e a sua alegria? No início do século XX, algumas escavações arqueológicas foram realizadas na Palestina. E então, numa dessas escavações, acharam-se uma oração hebraica escrita numa pedra, que datava do século 6 a.C. E a oração era a seguinte: Senhor, se eu te amar por querer o céu, exclui-me dele. Se eu te amar por medo do inferno, joga-me nele. Agora, se eu te amar pelo que tu és, Senhor, não me escondas o teu rosto. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós acabamos de ver o que diz Romanos capítulo 11. Senhor, essa palavra, ela vem profundamente no nosso coração. Porque ela vem atingir áreas vitais da nossa vida, Senhor. Através dessa oração que Paulo faz, desse hino de louvor ao Senhor, nós podemos reconhecer que na verdade somos teus e totalmente teus, somos dependentes do Senhor, que todas as coisas o Senhor determina para a nossa vida. Senhor, se o bem nos acontece é porque veio do Senhor, se o mal nos atinge, Senhor, é porque o Senhor permitiu que isso acontecesse para nos ensinar de alguma forma algo a respeito do Senhor. Seja a tua misericórdia, seja o teu amor, seja o teu poder imenso. Senhor, como o Senhor é tremendo. Nós nos sentimos honrados de ter um Deus como o Senhor para servir e para adorar. Nós nos sentimos também constrangidos, Senhor, porque não podemos te dar nada que o Senhor já não possua. Não podemos te dar nenhum conselho que o Senhor já não saiba. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Somos os teus filhos. Somos os teus amigos. Mas também somos os teus servos. Pai, nessa noite nós nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor nos mostre a verdade contida nesse trecho da tua palavra. E reconhecemos que por ti, de ti e para ti são todas as coisas, Senhor. Nessa noite nós te damos a glória eternamente, para sempre e sempre, Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Queria que você orasse por esse irmão agora, que você abençoasse a vida dele agora, em nome de Jesus. Abençoa a semana dele. Peço para que o Senhor possa manifestar a glória dele nessa semana. Eu não sei o que ele vai enfrentar, talvez você não saiba, mas coloque a vida dessa pessoa diante do Senhor agora, em nome de Jesus. De existir novo amanhã preparado pra mim.
preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua casa e com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Um abraço quem está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.